Boa tarde, eu sou a Fernanda, esse é um canal sobre rotina e educação, ensino de história, de sociologia também, porque eu também ensino sociologia. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como é a minha rotina como professora nesse período de ensino remoto. Então, vem comigo! Eu tive que comprar um computador novo quando tudo isso começou, porque o meu computador antigo simplesmente não deu mais jeito. Ele já fazia um tempo que estava dando problemas e aí ele não suportava videochamada, até a câmera, o webcam dele deixou de funcionar. Já tinha ido para o conserto, foi de novo e aí não teve mais jeito. Só dava para aproveitar algumas peças que eu tinha feito upgrade, mas o computador não dava certo. O que eu mostrei para vocês no computador aqui é o início da minha aula de formação para a cidadania. Eu, por enquanto, ainda estou podendo falar com vocês, porque a aula começa às 4 horas e eu estou esperando meus alunos entrarem. Essa turma tem, se não me engano, 39 alunos e até agora só entraram 5. E aí, né, o que eu faço? Espero, dou 10 minutos de tolerância na aula. Eu sou diretora de turma, porque aqui no Ceará tem um projeto que é cada professor acompanhar as turmas. Na minha escola só tem no primeiro ano. Então é um professor que vai trabalhar as competências socioemocionais, temas transversais, vai tentar resolver os problemas que os alunos têm ao longo do bimestre. E aí ele é responsável por aquela turma durante o ano. Nas outras escolas, esse trabalho funciona com o professor acompanhando do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Na minha, né, a adesão ao programa, eles aderiram apenas ao primeiro ano. Então, aqui o trabalho se encerra no primeiro ano e eu sinto que os meninos sentem muita falta. E nesse período de pandemia, eu tive muito mais trabalho com essa questão de ser diretora de turma, porque a princípio teve muitos cadastros para serem feitos e assim, a gente ainda tem uma parte do suporte emocional. Os meninos procuram muita gente para conversar, contar coisas que têm acontecido. E assim, eu me sinto na obrigação de continuar fazendo isso e de tentar fazer a melhor aula possível. E é uma aula que tem que ser mais dinâmica, então a gente tem que adaptar muita coisa. Este novo horário, o que eu fiz? Minha mãe é diretora de uma outra escola, e ela comprou um livro sobre dinâmicas adaptadas ao ensino remoto e passou essas dinâmicas para mim. Então eu estou tentando usar essas dinâmicas em sala de aula com eles sempre que possível, tá? E hoje, por exemplo, eu tenho programado uma dinâmica para fazer com eles e um videozinho para assistir. Nossa aula tem uma hora de duração, mas assim, nunca fica uma hora inteira porque tem 10 minutos que eu dou tolerância a eles, né? E também porque essa aula pode ser aula e atividade. Então a gente faz a discussão das temáticas e tudo mais. E depois eu coloco no Google Classroom a atividade correspondente à aula daquele dia. E aí assim a gente fecha a carga horária. E gente, assim, vou gravar mais algumas partes para vocês, mas eu confesso a vocês, nunca foi tão difícil para mim ser professora. E difícil no sentido psicológico, emocional, assim, não me sinto bem, né? Com essa, como posso dizer, tarefa. E eu não gosto, eu sinto falta do contato com os meus alunos. Tem dia que eu acordo e quando eu penso assim, poxa, não vou para a escola, dá vontade de chorar, eu juro para vocês. E além disso, a sobrecarga do trabalho é bem maior, porque dá muito mais trabalho planejar as atividades nesse sistema de ensino remoto, mesmo da aula por videoconferência. O ensino remoto não pode ser exatamente igual ao que era em sala de aula, não pode ser só uma transposição, né? Ele tem que ser adaptado. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma preparação muito maior para essas aulas, um estresse também muito maior nos dias que antecedem a elas. O fichamento, em toda aula que eu vou fazer, eu faço meu fichamentozinho. Depois eu faço um slide. E aí, no dia da aula, eu vou fazendo as explanações e passo atividade e tudo mais. Aos poucos, com calma,
tentando estimular a participação deles, às vezes por voz, às vezes no chat, mas é aquela coisa, tem que ter muita paciência, eles não entregam as atividades no dia programado, depois eles querem nota, fica muito difícil pra gente trabalhar assim. Mas eu sigo tentando, né? Eu sigo tentando fazer o melhor que eu posso nessas circunstâncias, porque afinal a gente não tem muitas alternativas no momento. Terminamos as aulas de hoje. Elas são cansativas não pela duração da aula em si, mas porque o planejamento para essas aulas antecede o momento de execução. E assim, também tinha planejamento antes, né? Mas agora o tempo que eu levo para planejar, para preparar uma aula, um vídeo para eles, é bem maior do que era na época do presencial. Sem contar que todo aquele aspecto de você se relacionar com o aluno não existe mais. Eles estão com a câmera desligada na maior parte do tempo. Então, na maior parte do tempo, eu não tenho como fazer uma leitura do aluno para saber se ele realmente está entendendo ou não do que eu estou falando. E aí isso me deixa muito preocupada, porque eu sou uma professora muito observadora e quando tinha aula presencial, eu sabia dizer para vocês até o lugar que um determinado aluno meu sentava na sala. Eu sou aquele tipo de professora que percebe quando o aluno está com problema e que se preocupa por ele. Que para mim não é bom, mas assim, para mim a pessoa que tem ansiedade e depressão, né? Mas como professora é uma característica muito boa, muito positiva. Porque eu sou dedicada, observadora, organizada, eu tenho compromisso com o meu trabalho. Nos últimos tempos eu ouvi muitos comentários que assim realmente não condizem com a minha realidade. Uma pessoa me perguntou assim: e você ainda recebe dinheiro mesmo sem estar trabalhando? Gente, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Eu gastei com um computador e um microfone para tentar fazer um trabalho melhor. E o Estado não paga por esse equipamento. O meu celular se tornou uma ferramenta de trabalho, assim como o computador que eu tive que comprar porque eu não conseguia trabalhar só com o celular. E eu não recebia mais por isso, entendem? E além disso, ainda tem a dedicação de você gravar vídeo, de você editar vídeo, de você postar, de você programar. E não existe compreensão, e eu falo assim, não existe compreensão da sociedade, porque eu estou numa escola que, graças a Deus, é excelente. Trabalho com profissionais realmente muito tranquilos de se conviver, né, socialmente falando. Isso eu digo tanto dos professores quanto dos coordenadores de área, coordenadores e direção. A escola que eu trabalho realmente é muito boa, mas
socialmente a gente ouve coisas que, assim, dá uma revolta. E os alunos, muitas vezes, também fazem isso. São de uma grosseria, às vezes, que, assim, eu fico me perguntando por que que eu gostei tanto de ser professora um dia. Todos os dias no computador ou no celular respondendo aluno. E aí, isso me causou um estresse profundo. Em maio, principalmente, que eu estava tentando ser uma pessoa perfeita e tinha o mestrado e a escola para dar conta e tudo mais, eu tive uma crise nervosa muito grande. Não só por isso, lógico, eu tive um pouco de fobia de início do toque. Não quero passar por aquilo de novo, eu tenho medo de ter as crises de pânico que eu tive em maio. E aí, eu defini um horário fixo para o atendimento dos meus alunos. Então, eu respondo eles de 7 da manhã, 7 ou 7 e meia, até às 5 horas, que é o horário que está tendo aula. Depois disso, eu não devo respondê-los mais. Mas assim, se o aluno é educado, me manda uma mensagem no horário normal, às vezes eu ainda respondo, não tenho problema com isso não. Só que, às vezes tem aluno que manda mensagem de madrugada, meia-noite, então passa muito não sei nem o que dizer, é não ter noção. E tudo bem, são jovens, normal que eles não tenham noção. Mas aí cabe a mim corrigi-los, né? Eu sou professora. Beleza. Legal. E, Fernanda, quer dizer que nunca um aluno seu tinha sido grosseiro quando as aulas eram presenciais? Tinham, lógico, tinham. Mas eu sabia lidar com isso. E agora, tem todo um esforço meu pra fazer o meu melhor pra eles, que me dói quando isso acontece. Quando um aluno é grosseiro, quando um aluno fala que eu estou fazendo uma coisa errada propositalmente, que eu estou prejudicando, que eu estou cobrando demais ou que eu estou cobrando de menos. Porque eu não estou fazendo as coisas assim aleatoriamente. Eu não tive uma preparação, uma formação para um ensino remoto, mas eu tenho tentado ao máximo me capacitar, fazer cursos pela internet para poder me dar melhor com essa sistemática, pesquisar. Eu planejo as minhas aulas, eu dedico a minha vida basicamente a estudo, a ensino e a estudo. E aí quando uma pessoa vem numa grosseria como essa para você fica, poxa, eu tô fazendo o que da minha vida aqui? Então assim, esse vídeo é muito um desabafo. As pessoas não estão vendo a situação do professor. Tem professor de escola particular que teve o salário reduzido, o trabalho aumentou e o salário reduziu. E as contas? O professor tem conta para pagar também, viu, gente? É gente igual a todo mundo. Na escola pública, a gente está no isolamento aqui no Ceará, mas o trabalho nunca parou. A gente sempre teve que fazer trabalhos em casa, né? Eu como DT e os outros DTs também, acabamos nos sobrecarregando ainda mais do que os outros professores, porque a gente teve ainda algumas outras tarefas, né? E eu não estou me reclamando disso, né? Não é essa a questão, não estou me reclamando de ser professora. Muito pelo contrário, agradeço a Deus ter um emprego nesse momento, e um emprego que é na área que eu sempre amei, que eu quis trabalhar, que eu estudei para isso, que eu ainda estudo, né? Mas não tá fácil, e era isso que eu queria falar. Ser professor no ensino remoto durante a pandemia não tá fácil. Então é isso, pessoas. Na próxima semana eu prometo vir com um tema mais leve, mas por hoje eu precisava desabafar com vocês, eu precisava mostrar como é a minha realidade de professora em tempos de pandemia.